Damn Reincarnation, capítulo 78, Castelo dos Leões Negros, 3. Eugene não foi capaz de responder à sua saudação casual. Embora ele tenha bloqueado com sua espada, o pé de Carmen era incrivelmente pesado, fazendo o corpo de Eugene cair. Como esperado, Eugene cantarolou em pensamento. Ele não estava em pânico com isso. Afinal, esta era Carmen Lionheart, a capitã da 3ª Divisão dos Cavaleiros Leão Negro. Ela era tia de Gilead, e uma das cavaleiras mais antigas que Eugene já conheceu. Como Carmen nasceu na linhagem direta, ela teve que aprender a fórmula da chama branca. Então, se Carmen não fosse tão forte quanto ela acabou de se mostrar, Eugene teria se sentido desapontado. Bang! O vento girando em torno de Eugene se formou em um amplo círculo, detendo sua queda. Quando Eugene pousou suavemente no chão, olhou para seus braços rígidos. Minha força fica um pouco abaixo da dela, observou ele. Uma pedra que Carmen acabou de pegar casualmente e jogar nele, quase perfurou seu manto das trevas. Mesmo o Cavaleiro da Morte que encontrou em Nahama, não era tão forte quanto Carmen. Esse fato tocou levemente na autoestima de Eugene. Claro, o Cavaleiro da Morte que encontrou lá era apenas um exemplo ruim de Cavaleiro da Morte. Ao lado dos Cavaleiros da Morte, que Eugene tinha visto em sua vida anterior, especialmente aqueles controlados por Belial, também conhecido como Cajado do Rei Demônio do Encarceramento, o Cavaleiro da Morte de Amelia Merwin era tão grosseiramente construído que não podia nem ser comparado. Eugene sombriamente pensou consigo mesmo, e pensar que ela estragou o Cavaleiro da Morte feito do meu cadáver a esse ponto. Fazer um Cavaleiro da Morte de seu cadáver já era mais do que suficiente para fazê-lo tremer de raiva. Mas o fato de seu Cavaleiro da Morte ter sido tão fraco só irritou ainda mais Eugene, e o deixou ainda mais irritado. Eugene tentou não pensar tanto quanto podia. Mas recordar aquelas memórias desagradáveis em tal situação o fez ranger os dentes de raiva. A minha saudação foi muito dura? Carmen perguntou enquanto lentamente caía em direção a ele, tendo visto o quão distorcida a expressão de Eugene se tornou. Enquanto endireitava o casaco esvoaçando nos ombros, Carmen olhou para Eugene. Parece ter deixado você muito zangado, comentou ela. Não fiquei com raiva por sua causa, senhora Carmen, respondeu Eugene, enquanto se acalmava liberando sua raiva em uma expiração. Acima, os cavaleiros em seus wyverns ainda estavam voando. Também não estavam apenas no céu. Os cavaleiros que estavam espalhados pela floresta também estavam se reunindo naquele local. Você não está focando um pouco demais em me cercar? Eugene perguntou ao ver isso acontecer. É porque você é muito mais capaz do que esperávamos. Afinal, Cian ainda não conseguiu se livrar da ilusão de seus medos. Carmen respondeu com uma expressão distante no rosto. Ela acenou para os cavaleiros que se aproximavam para manter distância. Então ela tirou um relógio de bolso de dentro de seu colete. Não pense muito mal de nós, pediu ela. Isso só mostra que estamos prestando a atenção que você merece, e como eu mesma agi pessoalmente, seu teste terminará rapidamente. O que você quer dizer com isso? Eugene perguntou curioso. 3 minutos. Clique. Carmen abriu o relógio de bolso. Se você aguentar meu ataque por 3 minutos, eu te levo direto para o Castelo dos Leões Negros. Carmen ofereceu seu desafio. 3 minutos? Eugene saiu inquisitivamente. Porque se você for capaz disso, não adianta mais continuar esse teste. O quê? Não está confiante o suficiente? Se acha que é muito longo, posso reduzir para 1 minuto. Sua confiança era natural. Ele podia entender por que esse seria o caso. Dito isso, Eugene não pôde deixar de soltar um bufo de escárnio, e pensar que ele realmente ficaria reduzido a ouvir tais palavras. Tudo bem. Coisas assim acontecem. Para aquela vovó ali sou apenas seu sobrinho neto muitos anos mais novo. Embora ele pudesse ter entendido isso, Eugene ainda mostrou inconscientemente seu aborrecimento ao se referir a Carmen como aquela vovó. Para mim tudo bem, já que sou jovem e cheio de espírito, mas na idade da tia-avó não será muito difícil para você mexer o corpo com tanta força por 3 minutos inteiros? Sua imprudência inconsciente não parou apenas com seus pensamentos. Quando Eugene descaradamente fez uma pergunta tão rude, a mão de Carmen que estava segurando o relógio de bolso começou a tremer de raiva.
Até os rostos dos cavaleiros que os cercavam empalideceram enquanto olhavam horrorizados para Eugene. O próprio ar parecia permeado por um frio gelado. Carmen jogou impacientemente seu relógio de bolso ainda aberto em seu tenente, Naishon. 1 minuto. Carmen cuspiu enquanto alargava sua postura. Deve ser tempo mais do que suficiente para isso. Como se para dar credibilidade às suas palavras, as puras chamas brancas da fórmula da chama branca engoliram Carmen. As chamas de mana se agarraram firmemente ao corpo dela, sem mostrar sinais de desperdício, enquanto faíscas se espalhavam como a juba de um leão. Uau! Eugene pensou enquanto admirava honestamente a aplicação habilidosa de Carmen de sua mana. Era difícil entender a capacidade total da mana de Carmen, porque ela estava deliberadamente expelindo o mínimo, mas Eugene podia dizer como ela condensou sua mana que possuía grande força. Carmen não cedeu à chance de fazer o primeiro ataque. Ela desapareceu na frente da visão de Eugene. Embora fosse isso que seus olhos lhe diziam, Eugene não perdeu os movimentos de Carmen. Clang! O corpo de Eugene cambaleou para o lado quando uma das botas de Carmen empurrou a lâmina de Wynneth para o lado. Em vez de endireitar seu corpo desequilibrado, Eugene se contorceu completamente. Sua espada deslizou pela bota de Carmen e avançou em sua cintura. Uma mão vestida com uma luva de couro encontrou a trajetória da espada. Com uma mão, Carmen desviou o golpe da espada, e com a outra atacou Eugene. Grunhiu Carmen. Sua raiva por aquelas palavras que não deveriam ter sido ditas se transformou em surpresa. Eugene aparou o punho de Carmen com outra espada que puxou sem que ela percebesse, e conseguiu se manter firme depois de ter sido empurrado alguns passos para trás. Eu pretendia quebrar uma costela dele com isso, Carmen pensou surpresa. Ela balançou o punho com essa intenção, mas não conseguiu acertar um golpe adequado no corpo de Eugene. Carmen baixou a expressão séria e sorriu brilhantemente. Então, sua ofensiva ficou ainda mais intensa. Como Eugene percebeu ao vê-la, Carmen não usou nenhuma arma. Mesmo entre o resto dos Lionhearts, ela era um personagem bastante incomum. Desde jovem, sem portar armas, ela se metia em brigas apenas com as mãos nuas. Depois de décadas lutando assim, seus punhos voadores se tornaram mais rápidos do que lanças, e o movimento de sua perna era mais afiado do que qualquer espada. Diante das habilidades de Carmen, Eugene não pôde deixar de sentir uma admiração sincera. Com tal nível de habilidade, ela teria sido capaz de fazer um nome para si mesma, mesmo durante aqueles tempos terríveis, 300 anos atrás. É por isso que Eugene não pôde deixar de se sentir desapontado. Eugene pensou, eu gostaria de lutar com ela a sério, mas... Ele queria lutar com ela sem ter que limitar suas forças para que não se matassem, lutar com ela sem pensar nas consequências. Embora isso fosse o que Eugene realmente desejava, não havia como realmente fazerem isso. Afinal, não havia razão para nenhum deles fazer isso. Mas atualmente parece que eu seria aquele a ser derrotado, admitiu Eugene para si mesmo. Mesmo se tentasse usar ignição, ainda não seria capaz de vencer. O atual Eugene ainda não era capaz de demonstrar totalmente essa habilidade de sua vida passada. Claro, não podia ter certeza disso até tentar, mas Eugene não sentiu a necessidade de testar isso ainda. Eugene observou enquanto lutava. Se compará-las em termos de quanta pressão emitem, ela está no mesmo nível de Amelia Merwin. Não, eu não deveria tirar conclusões precipitadas. Afinal, Amelia Merwin estava realmente determinada a me matar. Através desta batalha com Carmen, ele foi capaz de estimar aproximadamente os níveis de habilidade do resto dos Cavaleiros Leão Negro. Se os 6 capitães tivessem o mesmo nível de força que Carmen, não seria exagero afirmar que os Cavaleiros Leão Negro eram os mais fortes de todas as ordens de cavaleiros que Eugene já havia conhecido. No mínimo, de acordo com as memórias de Eugene de 300 anos atrás, não havia ordem de cavaleiros que ostentasse uma concentração semelhante de indivíduos tão habilidosos. Se tivéssemos essa ordem de cavaleiros conosco 300 anos atrás, não estaríamos tão exaustos quanto estávamos, especulou Eugene com pesar. Era preciso levar em conta que muito tempo havia se passado desde então. Em tanto tempo, era certeza que tudo tinha de ter se desenvolvido em algum nível. A magia por si só não era evidência suficiente para isso.
embora os magos de 300 anos atrás fossem certamente excepcionais. Os da era atual estavam aprendendo magia muito mais avançada do que o que havia sido ensinado no passado. Pode ser possível que as técnicas de combate sofram avanços notáveis durante uma guerra, mas não significa que essas técnicas teriam apenas estagnado ou mesmo degradado durante os 300 anos de paz. Mesmo assim, estou realmente muito feliz com esse estado das coisas. Suportando os ataques incessantes, Eugene concentrou seu foco mesmo quando sentiu a dor irromper por todo o corpo. Afinal, eu não sou uma espécie de velho antiquado. Na verdade, a técnica antiga de Eugene ainda era capaz de resistir mesmo com Carmen como oponente. Embora o próprio Eugene pudesse não sentir que suas habilidades foram adequadamente polidas, ainda tinha tempo livre para procurar uma abertura enquanto aparava cada um dos ataques de Carmen. No entanto, Carmen não mostrou nenhuma fraqueza que pudesse aproveitar. Se tivesse força suficiente, então Eugene poderia ter forçado uma abertura de alguma forma, e poderia ter sido capaz de induzir uma abertura ousando misturar algumas esquivas. Mas Eugene não sentiu a necessidade de fazer isso. Sobre aqueles 3 minutos, Eugene engasgou. Bam bam bam. Quando aparou os punhos de Carmen uma última vez, Eugene rapidamente recuou para trás. Winnet estava bem, mas a lâmina preta em sua mão esquerda estava tão lascada e rachada que agora era inutilizável. Já não se passaram? Eugene terminou de perguntar enquanto colocava a espada quebrada de volta dentro de seu manto. Carmen franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Eugene, mas não continuou seus ataques. Não conseguia acertar nenhum golpe direto, pensou Carmen com pesar enquanto olhava para as próprias mãos. O couro de suas luvas estava áspero, e vários pequenos rasgos podiam ser vistos. Certamente, ela havia feito o possível para conter suas forças. Mas o fato era que Carmen ainda não tinha sido capaz de dominar um menino que era muito mais jovem que ela. Ainda não falta 1 minuto? Carmen argumentou. Sério? Até parece. Estou lhe dizendo que o tempo acabou, insistiu Eugene. Impossível. Eu estava contando os segundos dentro da minha cabeça. Você estava contando os segundos mesmo lutando contra mim? Bem, isso é só graças ao fato da senhora Carmen manter as coisas sob controle. Não só Eugene não queria provocar Carmen mais, como também era verdade que o tempo havia acabado. Mas Eugene também parou, porque notou um oponente em que não podia deixar de se interessar, ainda mais do que Carmen. Seu corpo perfeitamente saudável de repente começou a pulsar em agonia, como se estivesse sendo esmagado em pedaços. Quando Eugene sentiu essa falsa sensação de dor, se virou para olhar ao redor. Não era óbvio o que estava emitindo essa sensação sinistra, mas os sentidos aguçados de Eugene ainda eram capazes de confirmar a fonte dessa força. O martelo da aniquilação Gigolat. Entre os cavaleiros que estavam assistindo sua batalha com Carmen, Eugene avistou um sujeito particularmente alto. Embora esta fosse a primeira vez que o via pessoalmente, Eugene soube imediatamente quem era. O atual mestre do martelo da aniquilação, Gigolat, capitão da 1ª divisão, Dominic Lionheart. Eles se encararam por alguns momentos antes de piscar e mostrar um leve sorriso. Impressionante, Dominic falou. Ele abriu caminho para a frente dos cavaleiros e se aproximou de Eugene e Carmen. É difícil acreditar que um jovem de 19 anos seja capaz de mostrar tais movimentos. Eugene Lionheart. A palavra de como você é excepcional tem estado constantemente soando em meus ouvidos por um tempo, mas, para ser honesto, eu pensei que, como rumores, eles estavam fadados a ser exagerados. Agora que vi você pessoalmente, parece que os rumores falharam em encapsular você adequadamente, disse Dominique bajulador. Isso é um exagero. Eugene negou respeitosamente a bajulação com uma profunda inclinação de cabeça. O martelo que Dominique usava na cintura tinha uma alça preta coberta de saliências irregulares, fazendo parecer que os vasos sanguíneos haviam brotado por toda parte. Essa aparência deixou claro que estava longe de ser um martelo comum. Senhora Carmen, precisamos continuar o teste? Dominique perguntou. Não, respondeu Carmen com um aceno de cabeça enquanto alisava as sobrancelhas franzidas. Não acredito que haja necessidade de mais testes, mas talvez você sinta o contrário?
Não acredito que haja necessidade de expandir este teste para incluir meu envolvimento. Embora eu não tenha certeza de como qualquer um dos outros possa se sentir. Enquanto dizia isso, Dominique se virou para olhar ao redor deles. Se não houver objeções, vamos logo para o castelo, disse Carmen, e foi a primeira a se afastar do local. Os cavaleiros da terceira divisão, liderada por Carmen, imediatamente a seguiram. Eugene olhou em volta para os cavaleiros restantes, antes de inclinar a cabeça para o lado e perguntar: Sir John não está aqui hoje? Ele está atualmente atuando como tenente da quinta divisão, que está em outro lugar, respondeu Dominique. Apenas com base em suas habilidades, Dion já é bom o suficiente para ser promovido a capitão. Como o capitão da quinta divisão se aposentará em breve, ele foi transferido para a quinta divisão para garantir uma transferência tranquila de poder. Dominique deu um tapinha no ombro de Eugene enquanto passava. Então continuou. Como o teste do jovem mestre Cian ainda não terminou, você não poderá encontrá-lo imediatamente, mas poderá vê-lo novamente em 3 dias no máximo, assim que ele chegar ao Castelo dos Leões Negros. Eugene riu inconscientemente das palavras 3 dias. Eugene era resistente a ataques mentais, então não foi forçado a vagar pela floresta, mas Cian estaria perdido na floresta pelos próximos dias, lutando contra fantasmas e monstros. Depois disso, ele ainda precisa romper o cerco dos Cavaleiros Leão Negro. Eugene percebeu divertido. Depois de enviar suas condolências a Cian, que ainda estava soltando gritos em algum lugar da floresta, Eugene começou a seguir os cavaleiros. Assim que estava prestes a deixar o local, houve um grito alto. Seu desgraçado! Era Ciel. Ela estava ofegante na parte de trás de seu wyvern, cujo queixo ele havia quebrado, seus braços balançando em círculos enquanto fazia birra. Como você pôde me deixar daquele jeito? Ciel exigiu. Bem, parece que ele encontrou o caminho de volta para você, então não fez mal. Parece que o seu wyvern é bastante inteligente. Ele até sabe procurar sua mestra quando deixado sozinho, elogiou Eugene. Esta foi uma reviravolta de sorte para ele. Para chegar ao Castelo dos Leões Negros, que ficava perto do pico da montanha, Eugene teria que montar um wyvern, mas era muito melhor montar um wyvern junto com Ciel do que com algum cavaleiro desconhecido. Você quer ir comigo? Ciel confirmou hesitante. Eugene perguntou. Você não quer? Não é como se eu não quisesse... Ciel admitiu timidamente. Mas não seria melhor você ir na frente? É o seu wyvern, então por que eu deveria ir na frente? Pare com as reclamações e apenas mude para que eu possa ir atrás de você, Eugene ordenou a ela. Está bem assim. O que você está esperando? Apenas fique atrás de mim. Como se nem estivesse com raiva, Ciel sorriu e deu um tapinha na sela logo atrás dela. Você deve segurar firme. Caso contrário, pode cair do céu. Eu não vou morrer mesmo se cair, Eugene se defendeu sem entusiasmo. Ciel permaneceu alegre. É só porque eu me importo com você. Aproxime-se um pouco. E onde você acha que está colocando as mãos? Não se agarre nas escamas do drag, você vai machucá-lo, sabia? Se sentir dor de alguém tocando levemente suas escamas, você pode realmente chamá-lo de wyvern. Isso o tornaria apenas uma lagartixa frescurenta. Drag pode ser um wyvern, mas ainda é sensível. Os outros cavaleiros já haviam subido em seus wyverns e estavam voando, mas Eugene e Ciel ainda estavam brigando no chão. Eventualmente, Eugene descobriu que não poderia vencer a teimosia de Ciel e colocou as 2 mãos em volta de sua cintura. Por que você está me segurando tão desajeitadamente? Apenas me abrace forte. Ciel exigiu. Suspirou Eugene. Que incômodo. Enquanto resmungava silenciosamente para si mesmo, passou os braços firmemente ao redor da cintura de Ciel. Gag! Ciel grunhiu. Isso era diferente do que ela havia imaginado. Parecia que seus intestinos estavam prestes a sair de sua garganta. Ciel engasgou e torceu seu corpo. Um pouco mais gentil. O que devo fazer se cair depois de segurar você gentilmente? Eugene perguntou com falsa preocupação. Apenas segure minha cintura. Isso deve ser bom. Ciel finalmente admitiu. Que exigente dela.
Eugene sorriu e relaxou os braços, gentilmente colocando as mãos na cintura de Ciel. Ela ofegou enquanto recuperava o fôlego e se virava para encarar Eugene. No entanto, não havia nada de que pudesse acusá-lo, então, acabou mantendo a boca fechada e subiu ao céu. Assim, continuaram a voar por lá por um tempo. O castelo dos Leões Negros no pico da montanha não parecia se aproximar mais do que no início de seu voo. Comparado com os outros cavaleiros, a velocidade de voo do Wyvern de Ciel parecia particularmente lenta. E ainda por cima, em vez de seguir diretamente para o castelo, a direção em que estavam voando parecia estar mudando lentamente. O que está fazendo? Eugene exigiu. Já que você está aqui, não seria bom darmos uma volta? Sugeriu Ciel. Eugene insistiu. Em vez de uma volta, acho que seria muito mais revigorante ir ao castelo, comer alguma coisa e depois tomar um banho. Só estou avisando que se você for lá, vai ter um sermão. Ciel o informou com um beicinho enquanto se virava para olhar para Eugene. Por que haveria um sermão se eu não fiz nada de errado? Estou com a consciência limpa. Você deveria parar de se preocupar inutilmente com isso e ir logo para lá. Eugene a convenceu. Idiota despreocupado, Ciel disse com uma fungada. Mesmo que estivesse apenas mostrando sua preocupação por ele, Ciel resmungou para si mesma enquanto virava a cabeça. Enquanto observava as bochechas dela incharem de indignação, Eugene beliscou seu lado. Obrigado, disse ele com sinceridade. Não me belisque, Ciel finalmente respondeu. O quê? Não é como se você tivesse algo lá para beliscar. Você ainda beliscou minha pele, não foi? Embora ainda estivesse resmungando, as bochechas de Ciel não estavam mais inchadas. O Castelo dos Leões Negros. Eugene não esperava uma festa de boas-vindas, e realmente não havia uma esperando por ele. Assim que chegaram ao castelo, Carmen levou Eugene embora, indo junto com ele para a torre mais alta do castelo. Os Cavaleiros Leão Negro estão com falta de mão de obra. Carmen revelou a caminho da torre. Ela continuou falando. O grande clã Lionheart tem uma história que remonta a 300 anos. No entanto, ainda há poucos cavaleiros para proteger o clã. Você não concorda? Embora a pergunta tenha sido repentina, Eugene não ficou perturbado com isso. Enquanto lembrava dos cavaleiros que havia encontrado na floresta, ele deu de ombros. Isso não é algo que não pode ser evitado? Eugene argumentou. Porque ao contrário dos Cavaleiros Leão Branco da propriedade principal, os Cavaleiros Leão Negro são estritamente pessoas do clã Lionheart. A herança do clã Lionheart só poderia ser transmitida pela linhagem direta. Quaisquer irmãos que não conseguiam se tornar o patriarca se separavam para formar seus próprios ramos, e à medida que isso se seguia, o número de ramos colaterais continuava aumentando. Graças a isso, o clã Lionheart conseguiu se expandir amplamente, mas era impossível para todos esses descendentes possuírem um talento excepcional. Assim, era natural que os Cavaleiros Leão Negro, que se baseavam apenas naqueles relacionados pelo sangue Lionheart, caíssem em falta de mão de obra. Isso é algo que não pode ser evitado. Os Cavaleiros Leão Negro são forçados a lidar com os problemas sujos do clã Lionheart, bem como seus outros deveres. Murmurando isso, Carmen virou-se para olhar para Eugene. Como seu irmão. Assim como na questão de Eward, os Cavaleiros Leão Negro são encarregados de intervir nos vários problemas enfrentados pelo clã Lionheart. A maioria deles são problemas relacionados ao prestígio do clã. Havia muitos ramos colaterais. Este era o resultado das sementes plantadas por Vermouth e suas tradições familiares. Carmen continuou. Há aqueles cujo sangue se diluiu tanto que, com todo o direito, não devem mais afirmar ser um Lionheart. No entanto, ainda têm o direito de usar o nome Lionheart. O problema é quando usam esse sangue fino deles para manchar o nome da família. Eugene não achou difícil entender o que ela queria dizer com essas palavras. Os Cavaleiros Leão Negro tinham o dever de intervir ativamente nos problemas do clã. Se vissem que o nome da família estava sendo manchado, os cavaleiros seriam os que aplicariam a punição correspondente, com base em seu próprio julgamento. E não há como permitirmos que estranhos opinem na solução de tais problemas, concluiu Carmen. Tem algo que você queira me dizer? Eugene perguntou. Carmen respondeu. As mesmas palavras que eu disse a você da última vez que nos encontramos. Nessa torre que parecia tocar o céu,
Havia um elevador igual ao que Eugene havia usado em Acreon. Carmen continuou falando enquanto passava pelas portas escancaradas do elevador. Quero que você se junte aos Cavaleiros Leão Negro. Já não recusei essa oferta? Eugene apontou. Naquela época, eu não tinha visto direito o quão habilidoso você era. Só dei uma olhada completa em você hoje. A posição de escudeiro para o capitão da 2ª Divisão permanece aberta se você quiser. O que ele tem feito nos últimos 2 anos em vez de procurar um escudeiro? Ele tentou recrutar alguns, mas sua personalidade é tão dura que eles não aguentaram. Eugene exigiu. Então por que eu deveria assumir uma posição tão difícil? Porque suas técnicas se assemelham às de Genos, o capitão da 2ª Divisão. Ao dizer isso, Carmen olhou descaradamente para Eugene. Tanto que você pode até ser suspeito de ser discípulo de Genos. Mas é a primeira vez que ouço o nome dele, protestou Eugene. Carmen mudou de assunto. Se você se tornar o escudeiro dele, acho que vocês dois realmente se dariam bem. Além disso, com uma posição nos Cavaleiros Leão Negro, você pode contribuir muito para a glória do clã. Embora me importe com a glória do clã, gostaria de priorizar minha própria glória primeiro, confessou Eugene. Havia muitos lugares aqui e ali que ele queria visitar. Se eu fosse forçado a me tornar um escudeiro, preferiria voltar para Aroth. O príncipe herdeiro de Aroth havia prometido a Eugene o cargo de comandante dos magos da corte. Eugene pode ter um pouco de interesse nos Cavaleiros Leão Negro, mas não importava como você olhasse para isso. Não havia como ele ser tanto um membro dos Cavaleiros Leão Negro, quanto o comandante dos magos da corte de Aroth, ao mesmo tempo. Se ele colocasse os dois em uma balança, o coração de Eugene, é claro, se inclinaria para a oferta de Aroth. Deixando isso de lado, por que depois de me chamar para este local tão remoto, eles estão me convocando agora? Eugene perguntou. Me conta o que você acha. Carmen retornou sua pergunta. Não acho que seja só porque querem me dizer que fiz um bom trabalho, admitiu Eugene. Se você prometer se tornar um membro dos Cavaleiros Leão Negro, posso lhe dizer, tentou Carmen. Não caindo no estratagema dela, Eugene disse. Mesmo que a senhora Carmen não me diga nada, logo descobrirei. É sobre o seu paradeiro, Carmen revelou facilmente enquanto tirava um charuto do colete. Eles querem saber por que você foi para Nahama, e no que você pode ter se metido lá. Eles não podem estar mesmo suspeitando que eu conspirei com os ratos de areia em Nahama, podem? Eugene perguntou incrédulo. Embora as chances disso sejam muito baixas, elas ainda precisam ser consideradas. Quem teria imaginado que Eward Lionheart realmente tentaria ser iniciado em magia negra? Carmen disse enquanto olhava para Eugene. Especialmente porque você está em uma boa posição para receber vários tipos de ofertas. Você é excepcionalmente habilidoso, mas por ser de uma linhagem colateral, parece haver um limite para o quão longe pode ir. E se alguém lhe oferecesse apoio e garantisse que você tomaria o trono do patriarca? Nem quero ser o patriarca, negou Eugene. Se for esse o caso, só precisamos pensar em outra direção. Sendo alguém com suas habilidades, com certeza recebeu ofertas de recrutamento onde quer que tenha ido. Carmen afirmou com confiança. Poderia o sultão de Nahama ter prometido a você riqueza e honra? Nunca conheci o sultão. Isso aqui por acaso é algum tipo de interrogatório? Isso mesmo. Quando Carmen deu uma resposta honesta, Eugene riu como se estivesse esperando por isso. Se é esse o caso, parece que não posso responder às perguntas da senhora Carmen, afirmou Eugene calmamente. As portas do elevador se abriram. Eugene e Carmen passaram por elas, indo para a sala no final de um corredor. Carmen deu de ombros. Mesmo que você não me responda agora, não terá que dar a mesma explicação para os anciãos daquela sala de qualquer maneira? Antes que Eugene pudesse estender a mão, a porta se abriu, revelando o interior da sala. Eugene olhou para os anciãos sentados ao redor de uma mesa redonda. Até Gilead, o patriarca, estava sentado ali. Atrás dos anciãos estava Dominic Lionheart, que havia chegado antes deles, e outro homem que dava uma impressão fria só de ficar ali. Parecia que este homem era Genos Lionheart, o capitão da 2ª Divisão. Bom dia a todos. Eugene os cumprimentou com um aceno de cabeça quando entrou na sala. Embora isso possa parecer repentino, ao dizer isso, Eugene ergueu a cabeça e desenrolou o manto.
Suas ações foram abruptas, mas nenhum dos anciãos se moveu para conter Eugene. Isso porque todos eles possuíam habilidade mais do que suficiente para se defender, e porque não detectaram um único traço de hostilidade nas ações repentinas de Eugene. Mas por favor, deem uma olhada nisso. Sem qualquer hesitação, Eugene tirou algo de seu manto. Uma grande estátua e uma pedra memorial foram colocadas na frente dele,